Abram suas Bíblias na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho de sua Bíblia. E deixe aberta. Primeira carta do apóstolo João. Deixe no capítulo 1. Vamos voltar a essa exposição. Como vocês sabem, sempre que eu venho aqui tenho trazido essa mensagem, dessa epístola joanina. E já sabemos, creio que de cor sorteado, que João escreveu essa carta nos últimos dias de sua vida, após a sua prisão na ilha de Patmos, onde ele provavelmente passou seus últimos dias na cidade de Éfeso. E enquanto ele estava naquela cidade, naquela região, ele meio que pastoreou essas igrejas dessa redondeza, os quais os teólogos dão o nome dessas igrejas como comunidades joaninas. E o que é que levou o apóstolo João a escrever essa carta para essa comunidade de igrejas? Porque existia um falso ensino que estava batendo as portas da igreja. E esse falso ensino, ele dizia que a matéria é boa e o espírito é mau. Ou seja, tudo aquilo que você pode ver, tudo aquilo que você pode tocar, tudo aquilo que você pode sentir é mau. Tudo aquilo que é espírito é bom. Ou seja, se Deus é espírito, Deus é bom. Se a matéria é má, Deus não pode se fazer homem. E esse ensino estava assolando a igreja de tal forma como nós já vimos, alguns, aspas, irmãos estavam se retirando da igreja porque estava caindo nesse falso ensino. Por isso, olhe aí para a sua Bíblia, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 2. Olha só. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, nós vimos... Ou seja, nós ouvimos, ou seja, nós tocamos, nós contemplamos. Está falando acerca de Jesus Cristo. Deus se fez homem. Então, João aqui coloca na mesa um ensino apostólico de que o Cristo é o próprio Deus encarnado. E João vai trazer aqui vai tratar com essa igreja, essas comunidades de igreja, um problema doutrinário. Mas não apenas um problema doutrinário, mas também um problema ético. Porque esses falsos mestres deixavam com que sua heresia, seu falso ensino, impactasse a sua vida. Ou seja, existia uma incoerência naquilo que eles acreditavam e na forma como eles viviam. Olhe na sua Bíblia, versículo 5, agora do capítulo 1. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, eles diziam que Deus era bom, mas eles falavam que a matéria é má. E se a matéria é má, aquilo que eles faziam no corpo não influenciava na vida espiritual deles. Então eles podiam viver de qualquer forma. E João, nessa carta, vai trazer algumas marcas dos verdadeiros discípulos de Cristo. E aqui nesse texto que nós lemos agora, ele traz a primeira marca. Que primeira marca é essa? Andar na luz. Uma vida ética que não é contrária à natureza de Deus. Se Deus é luz, devemos andar nas trevas? Não, devemos andar na luz. E João vai dar várias marcas sobre como essa igreja deveria viver e não ter o seu estilo de vida assemelhada ao estilo de vida desses falsos mestres ou de pessoas que estavam na igreja, ouviram esse falso ensino e saíram da igreja. Por isso que João vai falar, eles saíram do nosso meio para que fosse manifesto que não eram um dos nossos. Então pessoas estavam sendo enganadas por isso. Vimos também no capítulo 2, versículo 12,
Olhe para a sua Bíblia. Que João aqui, olha, filhinhos, escrevo a vocês porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. João estava batendo nesses falsos mestres, e aqui o título que eu dei aqui para essa parte foi uma pausa pastoral, onde João volta-se diretamente para a igreja para dizer para eles: olha, igreja, eu estou falando dos falsos mestres. Eu estou falando daqueles que saíram do meio, não é de vocês. Eu sei que vocês são filhinhos. Eu sei que os seus pecados foram perdoados. Então, após uma série de mensagens que João traz, mostrando a incoerência desses falsos mestres e a ética desses falsos mestres, João para e trata diretamente com a igreja, mostrando que ele sabia que eles eram discípulos verdadeiros de Cristo. E na nossa última mensagem, a partir do versículo 18 do capítulo 2, nós vimos que João vai expor esses falsos mestres e vai trazer à luz exatamente aquilo que eles acreditavam. Ou seja, que Jesus não é Deus. E ele vai dar um nome para esses falsos mestres, chamando eles de anticristos, onde esse surgimento de falsos mestres é uma evidência de que o fim cada vez se aproxima mais. E no versículo 24, olhe para a sua Bíblia, do capítulo 2, e João vai fazer um chamado: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E João aqui vai trazer uma outra marca. Se vocês continuarem crendo no Evangelho que vocês receberam, isso é uma evidência que vocês permanecem no Pai e no Filho. Ou seja, vocês são discípulos verdadeiros. Vimos também na última mensagem que João vai falar sobre a unção dos santos. E essa unção é o que nos protege do erro doutrinário. Ou seja, os eleitos de Deus não cairão em erro doutrinário, não serão enganados pelo maligno, porque são habitados pelo Espírito Santo. Mas João chama eles para permanecer naquilo que eles ouviram. E no nosso texto dessa noite, nós vamos ver João fazendo o mesmo chamado. Mas João, nesse texto, fazendo um chamado para permanecer em Cristo, ele está trazendo uma implicação ética novamente. Ou seja, aqueles que afirmam estar em Deus devem viver uma vida reta, porque são filhos, como o Arthur leu aqui na leitura dirigida, né? Onde esses que são filhos devem viver uma vida reta. Se eles realmente nasceram de Deus, eles não vão viver uma vida no pecado. E esse é o contexto desse texto que nós vamos meditar essa noite, do qual eu dei o título para esse sermão, chamado Uma Esperança Gloriosa. Uma Esperança Gloriosa. Ou seja, os filhos de Deus têm uma esperança gloriosa. Olhe para a sua Bíblia, no capítulo 2, do versículo 28 até o capítulo 3, ao versículo 6. Ou seja, capítulo 2, 28 e 29, entra no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia de sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Veja que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E
todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Vamos orar? Baixe sua cabeça e oremos. Nosso Deus, pedimos para que o Senhor fale conosco essa noite. Pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Que a gente possa sair daqui impactados pela Tua palavra, que possamos aqui sermos movidos a viver para o Senhor, que possamos aqui sair movidos a permanecer crendo no Senhor até o fim. Nos ajuda, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu dividi esse sermão em 3 partes, onde eu coloquei, primeiro ponto, filhinhos, permaneçam nele. Primeiro ponto, filhinhos, permaneçam nele. Segundo ponto, filhinhos, somos amados por ele. Filhinhos, somos amados por ele. E terceiro ponto, filhinhos, seremos semelhantes a ele. Filhinhos, seremos semelhantes a ele. E o nosso primeiro ponto, como vocês acabaram de ouvir agora, é filhinhos, permaneçam nele. Filhinhos, permaneçam nele. Olhe para a sua Bíblia, versículo 28 do capítulo 2. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Como a gente viu há pouco tempo atrás, alguns versículos anteriores, João está aqui chamando essa igreja a permanecer no verdadeiro evangelho. Porque existia um falso ensino que estava batendo nas portas da igreja, inclusive já estava dentro da própria igreja, onde irmãos estavam saindo da igreja, porque estava dando ouvido aos falsos mestres. E João volta-se para essa igreja e fala, permaneçam nele. Mas alguns versículos anteriores, se você observar no versículo 24, João vai falar o seguinte, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Ou seja, no versículo 24, o apóstolo João fala, permaneçam naquilo que vocês ouviram, e no versículo 28, João fala, permaneçam nele. Ou seja, permaneçam no evangelho e agora permaneça em Cristo. Por que João faz essa contraposição? Porque você permanecer no evangelho de Jesus Cristo é a mesma coisa que permanecer unido a Cristo. Não existe diferença entre o evangelho e Jesus Cristo. E João traz aqui a igreja para continuar unida a Cristo, permanecendo em Cristo. Mas em que Cristo a igreja deveria continuar permanecendo? Justamente nesse Cristo que o apóstolo João tanto bate na tecla nessa carta, dizendo que esse Jesus Cristo, ele veio em carne e ele é Deus. Olhe para a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega pai e filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem um pai. E aquele que confessa o filho, esse tem igualmente o pai. Ou seja, esses hereges negavam que Cristo veio em carne. E quando João fala permaneçam nele, permaneçam nesse Cristo. Permaneça unido a ele, permaneça em comunhão com ele, permaneça crendo nesse Cristo. João chama eles a permanecerem naquilo que eles ouviram. Olha, não preciso abrir, João capítulo 8, versículo 31. Jesus fala aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem na minha palavra,
serão verdadeiramente os meus discípulos. Ou seja, ouçam as minhas palavras, ouçam os meus ensinamentos, permaneçam nos meus ensinamentos e vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. Permanecer na doutrina bíblica é equivalente a ter comunhão com Jesus Cristo. Mas podemos perguntar, por que é que João chama essa igreja a permanecer no Evangelho, ou seja, a permanecer em Cristo? Ele continua no versículo, olha para a sua Bíblia, no versículo 28, quando ele fala, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. O que é que João está querendo falar aqui? Quando ele usa essa expressão manifestar, João vai usar esse verbo algumas vezes, tanto no passado, como no presente, como no futuro. Quando ele usa ele, quando ele se manifestar, ele está apontando para um evento ainda futuro que vai acontecer. Que evento futuro é esse? A volta de Jesus Cristo. Ou seja, João está falando, permaneçam nele, para quando Cristo vier e trazer o juízo sobre esse mundo, vocês não fiquem envergonhados. Para quando Cristo vier trazer juízo a esse mundo, vocês não sejam separados deles. Ou seja, uns vão ter confiança, em algumas traduções vai trazer a expressão ousadia, e outros vão ter o quê? Vergonha. Na volta de Cristo, alguns estarão confiantes, ou seja, o povo de Deus, e outros estarão envergonhados, ou seja, esses falsos mestres. Ou esses que deram ouvidos aos falsos mestres. Após a volta de Cristo, haverá vergonha ou confiança, vergonha ou ousadia. E João fala, permaneçam nele para que vocês não sejam envergonhados. Por isso que ele usa a expressão, no finalzinho do versículo 28, tendo de nos afastar dele no dia de sua vinda, ou seja, separados. João coloca aqui uma questão de relacionamento, uma questão de comunhão. Aqueles que têm comunhão com Deus nesse mundo e terão comunhão com Deus no mundo vindouro são aqueles que continuam crendo no Evangelho de Jesus Cristo. Não aqueles que creem e deixam de crer, como muitos que estavam na igreja e deixaram a igreja porque deram ouvidos ao falso Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, se você é filho, você vai permanecer. Mas não apenas você crer nele. Uma coisa que fica clara nessa carta de João aqui é que João não faz a divisão de teologia e prática. Ou seja, João não divide aquilo que devemos crer e a forma como devemos viver. Na vida cristã não existe um compartimento crença e outro compartimento, prática. João deixa muito claro que aquele que crê deve viver. Por que eu estou falando isso daqui? Olha o versículo 29 agora, que ele vai falar. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ora, João fala, filhinhos, permaneçam nele. João fala também em outras partes da carta que eles são filhinhos, que sabem que eles foram perdoados. Mas perceba a expressão que ele coloca aqui. Se vocês sabem que ele é justo, também saibam que aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou seja, não é apenas uma questão de saber, mas é uma questão de viver. Lembra que eu falei no início que João vai tratar aqui um erro doutrinário e um erro ético deles? Onde esses falsos mestres tanto ensinavam errado, como tinham uma conduta incoerente com a palavra de Deus. Ele fala aqui, se você vai permanecer, você também vai ter uma ética condizente com a palavra de Deus. Por isso, no início, no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 1, João fala, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, ter comunhão com Deus, que é um Deus de luz, nos fará a andar na luz. De forma simples, creia, mas a prova que você está crendo é que você também está vivendo. O mundo está cheio hoje de pessoas, como eu já dei aqui o exemplo já. Eu trabalho no centro da cidade e lá certamente deve passar milhares de pessoas por dia. Se você parar 10, 20,
30, 50 pessoas no meio da rua e perguntar se essas pessoas creem em Deus, o que é que elas vão responder? Creio. Se você discordar dela, o que é que elas vão fazer? Ficar com raiva de você. Vai colocar o dedo na sua cara, na minha cara e vai dizer: quem é você para falar isso daqui? João aqui, ele está unindo a teologia e a prática. Não é apenas uma questão de permanecer firme na doutrina. Gente, tem muita gente doutrinariamente correta, mas com a vida que o alambança. Tem muita gente que crê na teologia totalmente ortodoxa, mas vive uma vida completamente contrária à teologia ortodoxa. E o cristianismo não é uma questão apenas de você crer. Crer, sim, é importante, mas a fé verdadeira vai fazer você o quê? Viver o evangelho. E João chama eles a permanecerem, mas esse permanecer crendo tem implicações práticas, ou seja, uma vida reta diante de Deus. Precisamos crer, meus irmãos, nas doutrinas que são imutáveis, ou seja, Deus é santo, ou seja, Deus é justo, ou seja, Deus é amor, Deus criou o mundo, o homem, por conta do seu pecado, caiu em miséria, está condenado, e se não for Cristo que vier e morrer, substituindo aquele pecador naquela cruz, esse homem vai morrer eternamente. A verdade é de que Cristo voltará e julgará vivos e mortos. Devemos permanecer crendo nessas doutrinas e não negociar elas por nada. Mas a nossa vida também deve estar alinhada com a ética cristã. Deve estar alinhada com o Sermão do Monte. E a grande questão é, você crê corretamente? Você crê que Jesus Cristo veio em carne, como João trata aqui? Eu creio nisso. A segunda pergunta, que vai validar se você crê de verdade, é como está a nossa vida? Como está a sua ética? Como está seu comportamento? Quando ninguém vê? Quando sua esposa não está perto de você? Quando minha esposa não está perto de mim? Quando eu estou lá no meu trabalho? Quando você está na sua faculdade, no seu curso? Como anda a sua vida? Como anda a sua vida? De nada serve dizer que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas. Não devemos viver uma incompatibilidade entre fé e prática. Creia em Jesus Cristo, mas viva para Jesus Cristo. Esse é o chamado que João faz nessa primeira parte. Segundo ponto, filhinhos, somos amados por Ele. Agora capítulo 3, versículo 1, olhe para a sua Bíblia. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O apóstolo João aqui, ele está entrando em uma outra seção da sua carta. Ele está preparando o caminho. Ele deu provas éticas, e ele continua dando aqui provas éticas do povo de Deus, mas ele também vai dar a prova do amor, como se o amor uns aos outros fosse uma marca do verdadeiro discípulo de Cristo. E aqui ele está fazendo, é como se fosse a introdução do que ele vai tratar lá na frente. Exemplo, olhe para a sua Bíblia, no versículo 11. Não sei se tem um título aí como tem na minha aqui. Eu uso a NAA. O amor aos irmãos. Olha só, versículo 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. João aqui vai começar a tratar sobre o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Mas ele começa trazendo a base desse amor. Qual é a base desse amor? O amor de Cristo. Nós devemos amar uns aos outros, não como nós pensamos que devemos amar uns aos outros. Não na forma como sua mãe lhe ensinou, como seu pai lhe ensinou, mas na forma como Cristo viveu. E João aqui vai começar a estabelecer, a mostrar o amor de Deus. E João, ele coloca aqui o amor de Deus expressado pelos seus filhos. E quando João vai usar essa expressão aqui, no versículo 1, olhe mais uma vez para a sua Bíblia, vejam que grande
amor o Pai tem nos concedido. Essa palavra grande, no original, o sentido dela é como se houvesse um espanto, houvesse uma maravilha nessa expressão. Vejam o grande amor, ou seja, olha que coisa bela, olha que coisa espantosa, olha que coisa maravilhosa o fato de Deus ter nos amado. João lembra aqui a igreja que eles são amados por Deus. Agora, qual é a expressão desse amor de Deus pelos seus no texto? Olhe para a sua Bíblia, versículo 1, capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, o quê? A ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. João coloca aqui como uma expressão máxima do amor de Deus por nós o fato de nos fazer filhos. João coloca: que coisa espantosa, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa o fato que Deus nos adotou. E Deus nos trouxe para perto dele numa relação paternal, numa relação de filhos e pai. E esse amor, João coloca aqui como um amor espantoso, como algo impactante, que ele quer que essa igreja lembre-se desse fato. E para nós, pode ser que com o tempo, isso deixe de ser espantoso. O fato de nós sermos filhos. Mas cabe nos lembrar por que é tão espantoso o fato dele ter nos feito filhos. Lembra que Deus criou todas as coisas? Que sempre que ele criou todas as coisas lá, no finalzinho fala e viu que era bom. Ou seja, ele se alegrava e via perfeição na sua criação. E quem foi que, aspas, estragou tudo? O homem, nós, que pecamos e nos tornamos merecedores da ira de Deus. Onde o julgamento de Deus é expresso, inclusive no dilúvio. Onde Deus ele extermina a humanidade, mas deixa a família de Noé para recomeçar ali numa relação de aliança. Onde aqueles que eram objetos da ira de Deus passam a ser graciosamente objetos de quê? Do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Onde os pecadores que mereciam apenas uma coisa, condenação, passam a ser alvos do amor incondicional de Cristo. Onde o Deus Santo, ele se fez homem. Onde o Deus Santo, ele se fez carne. E ele veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita e foi colocado numa cruz. Onde naquela cruz, a cruz não significou quase nada perto da dor que ele sentiu de ser abandonado pelo Pai. A ponto de ele gritar, Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele entrega seu espírito e ali os pecados do seu povo são totalmente expiados. Agora pense consigo mesmo. Isso é muito espantoso ou isso é pouco espantoso? O fato de você apenas crer e ainda como pessoas que creem numa salvação que vem exclusivamente de Deus, essa fé, quem dá é Ele. E não somente a fé, o arrependimento quem gera é quem? É Ele. Ou seja, Ele faz tudo por nós. E nos pega, e nos lava, e nos faz filhos. E quando João fala aqui, que grande amor, ele está contando essa história da redenção. O fato de pecadores miseráveis serem feitos filhos de Deus. E no último dia estarão completamente sem culpa diante de Deus. Limpos, justificados, declarados justos diante de um Deus santo. Isso é muito ou pouco espantoso? Isso é muito, mas muitas vezes nos esquecemos
que o amor de Deus é tão grande a esse ponto, porque nos acostumamos com a terminologia que nós somos filhos. Mas ele nos amou. Tem uma frase de um puritano, não me recordo o nome dele, ele vai falar o seguinte, ele fala que não existe nada que você possa fazer a mais para que Deus te ame mais. Não existe nada que você possa fazer na sua vida que leve ele a te amar menos. O amor de Deus pelo seu povo, o amor de Deus pelos eleitos já é completo e pleno. Completo e pleno. Que grande amor é esse que ele expressou nós. Mas João, ele não quer apenas lembrar eles de que eles são amados. João também quer lembrar eles que eles também serão odiados ou são odiados. Por isso o texto bíblico, ora no finalzinho do versículo 1, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, o mundo recebeu a Cristo. O que é que o mundo fez com Cristo? O matou, o crucificou, o insultou. E nós, como filhos, devemos esperar o quê do mundo? A mesma coisa. E João coloca aqui que nós somos alvos do amor de Deus, mas nós somos alvos do ódio do mundo. Do ódio do mundo. Mas sabe, muitas vezes o problema é que parece que muitas vezes para nós é mais importante sermos amados por quem? Pelo mundo. Mas somente quando nossa mente é preenchida pela verdade de que Deus nos ama, é que estamos preparados a receber o ódio do mundo. Porque existe uma incompatibilidade naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivemos. E dizer que o ódio do mundo está sobre nós não quer falar que nós não vamos ter amizades com pessoas que são descrentes. Mas quer dizer que existirá algum momento que nós vamos receber rejeição desse mundo. E isso é normal. E isso deve ser regra. Paulo fala lá a Timóteo, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão o quê? Sofrer. Não se espantem se vocês forem odiados pelo mundo. Não precisam abrir, vou ler para vocês, se quiser anotar depois. João 16, do 1 ao 3, Jesus vai falar: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga, e até chegará a hora que todo aquele que os matar, pensará que com isso, com a sua morte, estará prestando um culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai, não conhece a mim. Ou seja, esse conhecer está relacionado à comunhão, a relacionamento. E a mesma coisa João vai trazer na sua epístola. Eles, finalzinho do versículo 3, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu. O mundo não tem comunhão conosco, nós não temos comunhão com as coisas desse mundo. Porque somos filhos de Deus. E nos importa mais agradar a quem? O mundo ou a Deus? Meus irmãos, se existe uma coisa que deve nos deixar perplexo essa noite e todas as vezes que lemos textos como esse daqui, é o fato de nós sermos filhos. Se existe uma coisa que deveria impactar a nossa mente e nosso coração todos os dias ou todas as semanas, é o fato de que nós somos amados por Deus. E quer saber isso na prática? Todas as vezes que você peca contra o Senhor, Ele não te ama menos. Pelo contrário, o texto de João fala que Ele é fiel e justo para o quê? Para nos perdoar. Para nos perdoar. Você é amado. Você, filho de Deus, você é alvo do amor divino. Você é filho. Você é filho.
E sabe o que é interessante? A humanidade, desde sempre, ela procurou por uma identidade pessoal. É como se o mundo, e muitas vezes nós caímos nisso, estivesse à busca de sua identidade. Por quê? Primeiro, essas pessoas buscam identidade porque necessitam de significado. Desde os tempos antigos, os seres humanos buscavam compreender quem são, por que existem e qual o propósito de vida. A identidade pessoal está ligada diretamente a perguntas existenciais. Preciso de necessidade, preciso do significado da minha vida. Quem sou eu? Segundo, necessidade de pertencimento. A identidade ajuda pessoas a entender onde ela se encaixa. Na família, na cultura, na sociedade. Pessoas querem saber quem são. Terceiro, para sua estabilidade emocional e psicológica. Saber quem é traz segurança, clareza nas decisões e firmeza diante de pressões externas. O mundo busca por identidade e muitas vezes nós também procuramos por identidade. Buscam tão avassaladoramente que alguns se identificam até com animais hoje. Mas o fato que deve descansar no nosso coração e o que essas pessoas precisam conhecer é o amor de Deus e saber do pertencimento de serem filhos de Deus. E é isso que você deve ter na sua mente, é isso que eu devo ter na minha mente e proclamar para as pessoas. Para esse mundo que carece de Deus. Para que essas pessoas saibam que se ela crer e se arrepender, elas serão filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Mas não se esqueçam, esse grande privilégio de ser filho de Deus traz consigo mesmo o fato de sermos odiados pelo mundo. E não queira ser aceito pelo mundo. E muitas vezes nós parece que entramos nessa empreitada. Parece que muitas vezes, inclusive, a igreja se une nessa empreitada para ser bem aceita na sociedade, para ser bem aceita pela cultura, para que a sociedade, a cultura não olhe para a gente com um olhar estranho, de preconceito, pessoas quadradas. E às vezes a gente abre mão dos nossos valores. Mas vocês não foram chamados para ser amigos do mundo, mas sim amigos de Deus. Amém? Terceiro e último ponto. Filhinhos, seremos semelhantes a Ele. Filhinhos, seremos semelhantes a Ele. Versículo 2 e versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. E João aqui ele vai encerrar o assunto da filiação, apontando para o futuro. Apontando para algo que vai acontecer lá na frente. João aqui está falando que nós somos filhos de Deus, e de fato nós somos. Mas ainda não foi manifesto o que haveremos de ser. Ou seja, ainda nós não somos plenamente aquilo que Deus arquitetou para nós. Ou seja, a obra está incompleta. Aí você já pega uma dica de Filipenses, né? Aquele que começou a boa obra, vai o quê? Vai terminar. E ele fala, vocês são filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E o interessante, e os exegetas falam sobre isso daqui, que você percebe que o apóstolo João não passa desse ponto. O apóstolo João, ele não sabe do nosso estado futuro na glória. Ele não sabe com precisão como será. Mas ele sabe de uma coisa, que quando ele se manifestar, ele quem?
Jesus, nós vamos ser o quê? Nós vamos ser semelhantes a Ele. Por quê? Porque nós haveremos de ver como Ele é. Ou seja, João não sabe exatamente como nós seremos, mas ele sabe de uma coisa e quer deixar a igreja consciente: seremos semelhantes a Ele. Ou seja, quando Cristo voltar, o veremos e seremos como Ele é. Eu não pedi para você abrir nenhum versículo, mas vou pedir para você abrir comigo agora em 3 textos para você entender o que significa isso. Deixa aberto aí em 1 João, tá? E vá para Romanos capítulo 8, do versículo 29 ao 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Romanos 8, do 29 ao 30. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Pois aqueles a quem Deus antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja Ele o primogênito dentre muitos irmãos. Nós sabemos, olhe para cá, que lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, Ele faz o homem semelhante ao quê? Segundo a sua imagem e a sua semelhança. E nós vemos que a partir ali do momento da queda do homem, o que acontece com o homem? Ele começa a ter a imagem de Deus desfigurada na vida dele. Ele não perde totalmente a imagem de Deus. Um exemplo disso, J.C. Riley, ele vai falar que o homem caído é como se fosse uma casa toda destruída e abandonada. Você olha para aquela casa, você não vê beleza nela, mas você sabe que ali é o quê? Que ali é uma casa. Não importa como ela esteja, se estiver de pé, sabe? Ali é uma casa, ali morou alguém um dia. Da mesma forma, o homem. Quando o homem pecou, a imagem foi desfigurada, desfigurada, desfigurada. É tanto que lá em Gênesis capítulo 5, quando vai nascer os filhos de Adão, o texto já muda a linguagem. O texto fala que nasceram segundo a imagem e semelhança de seus pais, mostrando que ali a imagem estava sendo completamente distorcida. E aqui no texto bíblico, olhe para Romanos novamente, fala que nós fomos predestinados para ser o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Versículo 30. Agora, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sabemos que Deus ele predestina homens para a salvação. Deus ele escolhe na eternidade aqueles que serão salvos. Predestinados. Você que é filho de Deus, você foi predestinado. O segundo passo que o texto fala aí, ele chamou. Vocês foram o quê? Chamados. Chamados irresistivelmente. O terceiro passo que ele dá aí é justificou. Ou seja, você que foi predestinado, você que foi chamado, você foi justificado, ou seja, seus pecados foram completamente pagos. Você foi declarado justo diante de Deus. Mas falta um passo que ainda não está consumado aí. Qual o passo? Glorificou. Glorificou. Todos aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram predestinados e justificados serão glorificados. Serão glorificados. E o que é essa glorificação? Vá agora para Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Paulo vai falar mais ou menos o que João fala. Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ou seja, nós aguardamos ele. João usa a linguagem manifestar, quando ele se manifestar. Paulo usa aqui que ele transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. João coloca, seremos semelhantes a ele. Ou seja, o texto bíblico aponta que haverá uma semelhança em nossas vidas com Cristo.
haverá uma transformação no corpo dos filhos de Deus. E outro texto para encerrar, 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 54. 1 Coríntios 15, do 51 ao 54. Diz assim: Eis que vou lhe revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, esse corpo corruptível, contaminado pelo pecado, pela maldade, pela avareza, pelo egoísmo, ele vai dar espaço para um corpo que incorruptível, onde o quê? Não vai existir pecado, onde não vai existir maldade, onde não vai existir avareza, não vai existir egoísmo, não vai existir ódio, vai existir apenas amor. Esse corpo mortal, que eu desse tamanho, se eu descer esse degrau aqui, levar uma topada e cair de cara no chão, posso morrer por conta da altura. Esse corpo, ele vai ser um corpo imortal. Nós não conheceremos mais o que significa a morte. Nós não conheceremos mais o que significa o fim. Seremos sem pecado, sem defeito e imortais. Ou seja, na eternidade, os filhos de Deus serão moralmente sem pecado, intelectualmente sem falsidade ou erro, fisicamente sem fraqueza ou imperfeição e continuamente cheios do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Quer esperança maior do que essa? Eu me lembro que Darquinho, acho que foi na escola dominical da semana passada, ele falou que Deus nos priva, né, de vermos a glória. Ele citou um autor, que isso iria causar um suicídio em massa. Esse texto daqui nos mostra um pouquinho de como será. Um pouquinho de como será. Onde o nosso maior inimigo, quem é? Eu espero que você não pense que é o diabo ou seu colega de trabalho. Onde o seu pior inimigo é você mesmo. É suas fraquezas. É seus pecados. É sua maldade. Que você, como filho de Deus, faz você lutar todos os dias. Que você, como filho de Deus, quando cai naquele pecado, você se coloca de joelho e você fala: meu Deus, miserável homem que sou. Meu Deus, eu não consigo mais cair nesse pecado. Me ajuda, Senhor. E vai chegar um dia. Vem. Será que vai ter fogo de artifício no céu? Para estourar um bocado de foguetão lá no céu. Porque é o fim de toda tristeza, angústia, dor e morte. Seremos semelhantes a Ele. E agora, podemos perguntar, o que devemos fazer até chegar esse momento? Nos purificar. Olhe para o texto bíblico, lá de João. Volte para João. Versículo 2. Agora, amados, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e todo que tem nele essa esperança se purifica assim como ele é puro. Ou seja, se você sabe que você vai ser incorruptível,
se você sabe que você vai ser imortal, se você sabe que você vai estar face a face com o seu Deus, essa esperança vai fazer o que na sua vida? Vai lhe purificar. Essa expectativa de um dia se encontrar com Cristo e ter a vida transformada vai fazer com que você seja mais santo hoje. Não tem como você olhar para essa verdade de que você não vai ter pecado, de que você não vai ter maldade, que você vai estar com o seu Deus, e agora chega em casa e faz o que você quiser fazer. Assiste o que você quiser assistir. Trata a mulher como você quiser tratar sua mulher. Trata os filhos como quiser tratar seus filhos. Amanhã no trabalho, rouba. Amanhã na faculdade, tem conversas imorais, piadas imorais. Ao saber essa verdade, você quer cada vez mais o quê? Ser santo. Ser puro. Essa esperança nos purifica. Essa esperança lava nossas vidas. E podemos fazer a pergunta agora, em nossa última aplicação. Meus irmãos, o quanto a volta de Cristo tem impactado nossas vidas. O quanto o fato de você saber que um dia Ele retornará tem impactado sua vida e a minha vida. Aí eu posso fazer uma pergunta um pouco mais complicada. Temos pensado pelo menos nisso? Ou temos mais pensado na próxima série que vai sair? Ou temos pensado na sequência de filmes que nós temos gostado? Ou temos pensado mais no próximo presidente que vai ser? Ou realmente a volta do Senhor tem sido algo que nós desejamos e ansiamos, e essa sua volta impacta diretamente nossas vidas? Como filhos de Deus, devemos ter essa esperança. Essa volta deve mudar nossa visão de mundo. Essa volta deve mudar a nossa ética. Essa volta deve mudar nossas emoções. E é por isso que João fala, não vamos ler o texto, quando ele vai falar que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ou seja, o pecado não vai fazer parte da vida dos filhos de Deus no futuro, e não deve fazer hoje. João aqui coloca: vocês são filhos, permaneçam nele, tenham essa esperança, e o pecado não tem mais parte na sua vida. Do contrário dos falsos mestres e daqueles que se afastaram, eles viviam em pecado deliberado. Mas os santos, os filhos de Deus, não vivem essa vida. Por quê? Porque tem essa esperança da glória. Concluindo, vimos 3 pontos. Filhinhos, permaneçam nele. João chamando a igreja a permanecer na doutrina apostólica e na ética cristã. Vimos o segundo ponto: filhinhos, somos amados por ele. Ou seja, não existe título maior que podemos ter nesse mundo. Não existe expressão de amor maior de Deus por nós, a não ser o fato dele morrer por nós para nos fazer seu filho. Acho que é Berkoff que ele vai dizer que na cruz nós encontramos 2 verdades. Ou seja, a maior expressão da ira de Deus para com o pecador, onde foi? Foi na cruz, onde Deus matou seu filho. Mas naquela mesma cruz é a maior expressão do amor de Deus por quem? Por aqueles que iriam crer. Amados, vocês são amados. E o último ponto: filhinhos, seremos semelhantes a eles. E por isso o título do sermão: uma esperança gloriosa. Tenham essa esperança, pensem nisso, reflitam nisso, que a sua vida vai cada vez mais ser transformada de glória em glória. E para encerrar, uma ilustração. Não sei se eu já citei aqui essa ilustração. Vou falar que nem Darkinho fala. Se eu citei, vamos escutar de novo. Não sei quem já acompanhou obra. Eu não acompanhei obra porque eu não sou pedreiro, nem auxiliar de pedreiro. Mas quando eu estava construindo a casa que eu ia morar, aí meu sogro estava fazendo essa casa,
Ele dizia, olha, Will, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, aqui vai ser... Vou colocar cerâmica aqui no meio da parede, vai ser uma lista preta. E ele falava, eu ficava... Tô tentando entender o que você está querendo falar. Mas não conseguia visualizar. Mas ele falava com tanta propriedade que parece que na frente dele já estava concluído. Ele conseguia ver o quarto, ele conseguia ver a cozinha, ele conseguia ver a sala, ele conseguia ver tudo, ele conseguia ver a obra concluída. E eu, para conseguir ver a obra concluída, teve que o quê? A obra acabar. Meus irmãos, às vezes você pode olhar para você, escute bem, e assim como eu olho para mim, e eu falo, essa obra tá em que ponto? Deve estar na sapata na casa, porque eu erro muito. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que essa obra já está concluída. Quero dizer, meus irmãos, que você é filho de Deus. Não há maior esperança para mim e para você do que um dia o nosso maior arqui-inimigo, que somos nós mesmos, ser destruídos. E um dia veremos ele face a face. E aí sim, hoje você olha para você e fala: tô longe. Lá no céu, na glória com Cristo aqui, nesse mundo que vai ser refeito, você vai entender. Você vai saber que a obra estava andando e que você tem essa esperança. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecer no verdadeiro Evangelho, crendo nas doutrinas sagradas, mas não apenas crendo, mas vivendo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a olhar para o fato de que nós somos filhos, como aquilo que é de mais precioso nesse mundo. Porque a grande expressão do amor do Senhor por nós, o fato do Senhor ter nos feitos filhos de Deus. E, Senhor, nos ajuda a ansiar e a desejar a Tua volta. E que essa ansiedade, que essa aspiração pela Tua volta molde nossa vida aqui e agora, até que um dia nos encontremos no céu completamente transformados, não pelo nosso próprio poder, mas pelo poder do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.